Você não precisa de suplementos alimentares, a não ser nesses casos que eu vou te mostrar nesse vídeo. Hoje você vai aprender qual é o momento certo para investir o seu dinheiro em suplementos. Opa, tudo bom? Eu me chamo Felipe e hoje eu quero te ajudar te mostrando 3 momentos diferentes nos quais você vai precisar da ingestão de suplementos alimentares. Bom, antes de tudo você tem que entender o que é um suplemento. Um suplemento nada mais é do que um alimento que está de forma concentrada, isolada ou concentrada e isolada. Deixa eu ilustrar para você entender melhor. Imagine que nós temos aqui um alimento e um suplemento. Nós temos aqui uma quantidade X de alimento e essa quantidade de suplemento é a mesma quantidade que nós temos de alimento. Nesse caso, como o suplemento ele é concentrado, o nutriente que está aqui no suplemento vai ter muito mais quantidade do que no alimento. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar aqui um copo de leite de 200 ml com a mesma proporção aqui de whey protein, por exemplo. Se eu pegar esses 200 ml de leite, eu vou encontrar cerca de 6 gramas de proteína. Se eu pegar essa mesma proporção de whey protein, eu vou encontrar cerca de 22 a 24 gramas de proteína, ou seja, 4 vezes mais proteína do que no leite. Entendeu? Então isso é o concentrado. No whey protein, eu tenho proporcionalmente falando mais proteína do que no copo de leite. Agora, qual é a diferença entre um suplemento concentrado e um suplemento isolado? Qual é a diferença? A diferença é que nesse suplemento concentrado ainda sobrou alguns outros nutrientes que tinha no alimento de origem. Por exemplo, nesse whey protein concentrado, ele ainda vai ter, por exemplo, a lactose, que é o carboidrato do leite. Ele vai ter um pouco ainda de lactose. Então, a pessoa que tem intolerância à lactose pode se sentir mal também tomando esse whey concentrado. Então, o que é que essa pessoa precisa fazer? Isolar essa proteína e tomar um suplemento isolado, ou seja, no whey isolado, ele vai ter ainda uma quantidade maior de proteína do que no leite, porém vai ter só a proteína, não vai vir junto o carboidrato do leite. Então, se você, por exemplo, tem intolerância à lactose, para você é melhor um whey isolado do que um whey concentrado. Essa premissa aqui, ela serve para todo tipo de suplemento. Além disso, nenhum suplemento só você pode encontrar o nutriente tanto concentrado quanto isolado, que é, por exemplo, o caso da creatina. A creatina é um suplemento que, nesse suplemento de creatina, ele vai ter só a creatina. Além disso, essa creatina vai ter uma quantidade maior do que teria em um alimento. Isso serve para qualquer outro suplemento. Então, nós já vimos aqui o que é um suplemento. Partindo disso, poderia surgir a pergunta, então. Já que é assim, se o suplemento ele é um alimento, eu poderia ter a minha ingestão diária de proteína através do whey protein, certo? Certo. Porém, não seria a maneira mais inteligente de se escolher uma alimentação. Por quê? Quando eu pego aqui, por exemplo, um peito de frango, ele tem uma quantidade X de proteína, porém, se eu for pegar proporcionalmente, o whey protein vai ter mais proteína. No entanto, esse peito de frango, ele é muito mais rico nutricionalmente do que o whey protein, porque no peito de frango nós vamos ter muitos outros nutrientes que são necessários para a manutenção da nossa saúde que o whey protein não vai ter. Por isso que o suplemento ele entra como um complemento alimentar. Ele nada mais é do que um complemento, ou seja, onde a minha alimentação não puder suprir, o suplemento vem e completa. Deixa eu dar um exemplo primeiro com base na creatina. Nós precisamos aí de cerca de 5 gramas de creatina por dia. Se eu for pegar isso de algum alimento, uma fonte muito rica, por exemplo, de creatina seria a carne vermelha. No entanto, eu precisaria de cerca de 1,2 kg de carne por dia para suprir essa minha carência de creatina. Nesse caso, seria muito mais inteligente eu utilizar o suplemento. Por quê? Porque se eu consumir essa quantidade de carne, eu vou estourar, por exemplo, a minha quantidade proteica. Ou seja,
eu vou comer a quantidade certa de creatina, mas vou estourar a quantidade de proteína que eu preciso por dia. Então, nesse caso, é mais inteligente eu utilizar o suplemento de creatina. Outros casos, por exemplo, como pessoas que são veganas, elas costumam ter uma deficiência de vitamina B12, já que a vitamina B12 é proveniente, ela vem de origem animal. Então, essas pessoas precisam do suplemento para suprir isso que a alimentação dela não está conseguindo suprir. Outro caso, pessoas que são ectomorfos. É difícil, essa pessoa ela precisa consumir muita caloria, mas muitas vezes ela não tem fome, a fome dela não é suficiente para ela comer essa quantidade de caloria por dia. Então, por exemplo, ela pode optar por um hipercalórico. Percebeu? Onde a sua alimentação não conseguir suprir, você pode utilizar um suplemento. No geral, todos nós vamos ter alguma carência, vamos ter alguma deficiência de um nutriente específico, por isso que é interessante buscar um nutricionista para que você faça exames específicos, descubra quais são as suas carências nutricionais, faça correções na sua alimentação e onde a sua alimentação não conseguir cumprir, você vai lá e suplementa. Então, o primeiro momento onde você vai necessitar de um suplemento é quando a sua alimentação não for suficiente. O segundo momento onde vai ser necessário utilizar a suplementação são em momentos estratégicos. Por exemplo, uma pessoa que trabalha o dia inteiro, ela não pode levar marmita, essa pessoa também não pode ficar parando para comer. Então, ela tem duas opções. Ou ela fica com fome, sem comer nada, até o momento em que ela chegar em casa, ou ela pode fazer um shake de algum suplemento. Por exemplo, um whey protein. Isso não é o ideal, mas nós estamos trabalhando aqui com algo que acontece, com a realidade. Então é melhor o quê? Essa pessoa ficar com fome até o momento em que ela chegar em casa, ou ela utilizar um suplemento. Ainda digo mais, é melhor essa pessoa utilizar um suplemento ou acabar comprando alguma coisinha que vem ali na frente para tentar matar a fome, como um chocolate, alguma barrinha, alguma coisa assim. É melhor que ela utilize o suplemento. Tem outro ponto, por exemplo, às vezes a gente sai e fica o dia inteiro na rua. Muitas pessoas optam por não comer nada na rua e deixar para comer só quando chegar em casa. Outras até faz uma refeição ali, almoçam, mas quando chega de tarde, elas vão lá e comem alguma besteira ou esperam até chegar em casa. Nesses casos, também é importante que você pegue aí, por exemplo, o seu whey protein, seu hipercalórico, coloque na sua garrafinha, leve a sua garrafinha. Chega um determinado momento, que for na hora da sua refeição, você pode colocar e tomar aquele shake de proteína. Isso daqui não é o ideal, preste muita atenção, não é o ideal. Mas eu quero trabalhar com você casos reais, porque isso acontece. Quantas vezes você mesmo não já ficou o dia inteiro na rua, sem ter alguma coisa para comer, e teve que esperar até voltar em casa ou comeu alguma besteira na rua? Era muito mais eficiente que você utilizasse aí um suplemento. Então, em momentos estratégicos, onde você não vai poder se alimentar, onde você não vai poder comer uma comida saudável, é muito melhor, é mais importante que você tenha um suplemento para te auxiliar. Então, esse é o segundo ponto que eu acredito ser muito necessário, um suplemento. São momentos estratégicos onde você não vai poder se alimentar ou não vai poder ter uma alimentação de qualidade. Antes de falar o terceiro ponto no qual eu acho necessário o uso da suplementação, eu queria pedir que você deixasse aqui o seu like se ainda não deixou. Avalie aqui esse vídeo, deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim ele possa mostrar para outras pessoas. Aproveita também e se inscreve no canal para receber as nossas próximas atualizações. O terceiro ponto no qual acho necessário o uso da suplementação são em pessoas idosas. Nós já vimos até aqui que o suplemento é necessário quando a minha demanda nutricional não é suprida pelos meus alimentos. E é exatamente por isso que eu acredito que é necessário o uso da suplementação pelos idosos. Os idosos, eles tendem a ter menos fome, eles vão comer menos que a gente, essa é a tendência. Além disso, eles têm hábitos alimentares que vêm aí se acumulando ao longo dos anos, que são difíceis de mudar. Por isso eles tendem a comer sempre a mesma coisa e comer em pequena quantidade. Então, isso acaba trazendo aí uma falta, uma carência nutricional de nutrientes básicos, como por exemplo proteínas. Por isso que eu acredito que é muito importante os idosos utilizarem suplementos. Existe uma doença chamada sarcopenia. Essa doença ela causa uma diminuição na força e no volume muscular. Quem é que faz essa manutenção muscular?
são as proteínas. É por isso que é altamente indicado que os idosos utilizem aí suplementos como whey protein e creatina, que trabalham nessa manutenção muscular. Enfim, se você tem algum idoso aí na sua casa, ou mesmo se você é um idoso, procure um nutricionista para entender quais são as suas carências nutricionais e utilize os suplementos ao seu favor. Resumindo esse vídeo é o seguinte: os suplementos eles vão ser necessários quando a sua alimentação não estiver conseguindo suprir a sua demanda nutricional. Por isso que é importante que você busque uma orientação de um nutricionista, de um profissional, para que você descubra quais são as suas carências nutricionais, corrija isso através da sua alimentação, e onde a sua alimentação não for suficiente, aí sim você vai colocar o suplemento. Só que aqui você vai colocar o suplemento de maneira assertiva, cuidando da sua saúde e economizando seu dinheiro. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, aproveita também e se inscreve no canal para receber as nossas próximas atualizações. E não se esqueça, vamos cuidar da nossa saúde para não sermos obrigados a cuidar da doença. Eu vejo você no próximo vídeo, fica na paz de Deus.